Olá, queridos alunos da Escola Bíblica, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta aula, esta videoaula. O tema de hoje é polêmico, hein? Tá sentado aí, tá preparado, está com a Bíblia em suas mãos? Então vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus. O tema de hoje é uma pergunta: a alma morre? Para isso, nós precisamos ir à luz da Bíblia. Nós vamos entender hoje o que é uma alma. Vamos avançar então, à luz da Palavra de Deus. Eu estou aqui com o meu computador ao lado, para a gente ter o nosso esboço, para a gente ficar dentro do tempo. Então vamos lá. O que é a alma à luz da Bíblia? De acordo com a Bíblia, o que é uma alma? Bom, na Bíblia, a palavra alma não significa uma parte imortal, que vive separado do corpo, ok? Não é algo que sai do seu corpo e então tem vida separada do corpo, ok? Então vamos ver como a Bíblia descreve o ser humano como um todo? Vamos ver? Gênesis 2:7 diz assim, ó, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 7. Está lá escrito assim, a definição bíblica de alma. O texto diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Uau! Gênesis 2:7 está claro. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. Vamos ler de novo o texto? Vamos ler de novo? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então observe a equação: corpo, que é o pó da terra, mas o sopro divino, o fôlego divino, se torna agora os dois juntos, alma vivente. Uau, então você é uma alma, eu sou uma alma, à luz da Bíblia, sim. A alma não é uma entidade que sai do corpo do ser humano quando ele morre, não. A alma é a união do corpo, que é o pó da terra, mais o sopro divino, o fôlego divino, juntos. Então pensamos, falamos, planejamos, adoramos ou odiamos. O fôlego à parte e o corpo à parte, nenhum dos dois há vida. Vamos avançar aqui para a gente entender melhor esse processo. A pergunta é: a alma pode morrer? O que você acha? Você sabia que existe na Bíblia um texto dizendo que a alma, sim, a alma morre? Claro. Então vamos ver? Olha só, é Ezequiel 18, verso 4. Diz lá, Ezequiel 18, verso 4. Última parte. A alma que pecar, essa morrerá. Se a alma fosse imortal, como alguns ensinam ou creem, esse texto não faria sentido algum. A ideia da imortalidade natural da alma não vem da Bíblia, não vem da Bíblia. Ela vem da filosofia grega. A filosofia grega acreditava que pós a morte saía de dentro do ser humano algo que pensa, que fala, que planeja, que continua existindo. Não, amigos, à luz da Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma pode pecar? A alma pode morrer? Sim, pode, porque de acordo com Gênesis 2:7, porque a alma morre, porque a alma é o resultado do corpo, que é o pó da terra, mas o sopro de Deus, então esses dois elementos juntos, o corpo mais o sopro de Deus, se torna a alma vivente, eu e você. Então, o salário do pecado é o quê? É a morte. A alma que pecar contra Deus, que não quiser aceitar Jesus como seu Salvador, a pessoa, né? A alma, eu e você, então ela sofrerá a morte eterna. Ok? Vamos avançar? O que acontece com a alma na morte? O que acontece? Agora é o contrário. Vamos à Bíblia? Se em Gênesis 2:7 fala que para ser vivo, uma alma viva é a composição do corpo,
mais o fôlego de vida. Então, a vida, o que acontece na morte, então? É o inverso. O inverso. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7 diz assim, o contrário agora. O pó, que é o corpo, volte à terra por ocasião da morte, como era. E o espírito, o ruar, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Olha o que a Bíblia está dizendo, amigo. É a Bíblia, não sou eu. Não é o homem, é a palavra de Deus. O pó, por ocasião da morte, ele volta para a terra, ele morre. Ou ele vai ser cremado, vai ser sepultado, enfim, né? Ou morreu nas águas, não importa. Mas quando a pessoa morre, o corpo, ele volta para a terra, ele é inerte, não há vida. O fôlego de vida volta para Deus, que o deu. Aliás, essa palavra fôlego de vida, no hebraico é ruar, traduzida como espírito, mas outras versões traduzem como fôlego de vida, é justamente o sopro de Deus, a centelha da vida. Então o corpo volta para a terra, não é tremendo? E o fôlego volta para Deus, não há vida. Eu gosto de ilustrar o seguinte, aqui nesse ambiente onde eu estou, existe uma lâmpada iluminando, ok? Olha só que coisa interessante. Somente a lâmpada não produz luz. Somente a eletricidade também não produz luz. Para a lâmpada cumprir o seu papel e iluminar um ambiente, é preciso dois componentes. Qual? A lâmpada e agora a eletricidade. A eletricidade entra na lâmpada e agora a lâmpada acende. É vida, está viva. Entende agora? Para eu e você estarmos vivos, para sermos almas viventes, sim, almas viventes, de acordo com Gênesis 2:7, precisa duas coisas. O corpo, que é o pó da terra, e o sopro de Deus, o fôlego de Deus. Amém? Então, corpo mais o fôlego de Deus, o espírito, o ruá, que é fôlego, sopro, alma vivente. Eu e você. Então, quando você vai, é comum pregadores falarem assim, quantas almas hoje para Jesus? Não é comum? O próprio ser humano, na sua mente, mesmo que não conheça, como você está conhecendo hoje o estado do homem na morte, ele já deduz que uma alma, à luz da Bíblia, é um ser humano vivente, né? No estádio de futebol, nossa, teve tantas almas ali, pessoas aceitaram Jesus, tantas almas aceitaram Jesus como seu Salvador, e por aí vai, né? Bom, olha que coisa interessante aqui. Sem o corpo e sem o fôlego, não há alma vivente. Por isso a Bíblia descreve, aí eu quero ler com você, aqui, João capítulo 11, verso 11, lembram da ressurreição de Lázaro? Vocês lembram? Claro que você lembra. Bom, já havia passado 4 dias, Lázaro estava morto. Jesus, então, ele disse que Lázaro, capítulo 11, verso 11 de João, diz assim, tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Como Jesus fala do estado do homem na morte, dormindo. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Então alguns pensaram assim. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme está salvo. Se dorme está bem. Lázaro está dormindo, daqui a pouco ele vai despertar. Então, o verso 14, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Então, Jesus compara a morte a um sono. Deixa eu te perguntar aqui para a gente concluir. Quando você está dormindo, você fica pensando? Não. No sono você não tem consciência. Você sabia que nós sonhamos todos os dias? Todos os dias. E você acorda, eu não sonhei, sonhou. Mas você não tem o quê? Consciência. No sono nós não temos consciência. No sono você não pensa, não fala, não planeja, tá certo? Nós não temos consciência. Há um desligamento para você repousar. E Jesus falou a mesma coisa em relação à morte. Você é desligado, o corpo volta para a sepultura, o fôlego de vida, o ruar, volta para Deus.
O corpo não pensa, o fôlego de vida não pensa, não há vida, não há sentimentos, não há palavras, não há ações. Nesse momento o homem é desligado. Amigo querido, deixa eu te falar uma coisa. Na morte, o homem, ele cessa seus projetos, seus pensamentos, seus planejamentos. Por quê? Porque na morte você está dormindo. Por isso que o Apocalipse fala: bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor. Porque estão dormindo, descansando. Vamos avançar? Olha que coisa interessante. Os gregos, os nossos antepassados, nos tempos bíblicos, eles já sabiam muito bem que a morte é um sono, que o homem não pensa, não fala, a pessoa que morreu, ela não pode intervir mais na vida de ninguém. Então há desdobramentos, então nós vamos estudar, mas então quem é aquela pessoa que falava comigo, que aparecia para mim na forma do meu filho? Quem é aquela pessoa que falava coisas que só o meu filho, só meu esposo, só minha esposa? Quem é que se apresentava a mim como se fosse meu próprio esposo, filho, enfim? Nós vamos ver à luz da Bíblia, ok? Aliás, os nossos antepassados, nos tempos bíblicos, eles já comparavam. Olha que coisa interessante. Você já se perguntou o que significa a palavra cemitério? Nós sabemos que no cemitério sepultamos os nossos mortos. Mas você já procurou saber o que significa cemitério? Vamos ler? Vamos ver? A palavra cemitério é uma palavra grega, ok? Grega. A palavra grega para cemitério é koimeterion. Koimeterion, ok? Koimeterion. Sabe o que significa koimeterion? Literalmente significa lugar de dormir ou dormitório. Então estava claro para as pessoas gregas para os cristãos, que o cemitério é um lugar onde os mortos estão dormindo. Amigo querido, quando eles despertarão? Quando despertarão? Nós vamos ver. Só Deus, uma coisa precisa ficar clara na sua mente. Só Deus é imortal. A Bíblia é clara. 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que possui imortalidade. Amém? Então, eu e você não possuímos imortalidade. Quando nós morremos, o fôlego de vida volta para Deus. O corpo, sepultura, pó da terra, cessa a vida. Não há atividades, não há pensamento, não há ódio, não há amor. Você não pode mais adorar, ok? Nem rejeitar a Deus. Cessou naquele momento todo e qualquer pensamento, toda e qualquer atividade. Você entra em um repouso. Em um repouso. A imortalidade não é algo que o ser humano já possui, mas é um dom que será concedido na ressurreição. Vamos ver sobre isso. 1 Coríntios 15, verso 53 diz assim: isto que é mortal, esse corpo que é mortal, ele morre, se revestirá da imortalidade. Ó amigo querido, a esperança do cristão não está, queridos, não está na sobrevivência da alma, mas a esperança do cristão está na ressurreição. Eu e você somos almas viventes. O que é uma alma vivente? É o resultado do pó da terra, mais o sopro divino, o ruá. Então, os dois juntos, alma vivente. Os dois, quando se separam, por ocasião da morte, como Eclesiastes 12 diz, quando os dois se separam, então a alma morre, porque eu e você somos alma vivente. Foi isso que Jesus disse sobre Lázaro. Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Ó amigo querido. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 diz assim, vamos ler? Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Por ocasião da volta de Jesus, Deus chamará de volta à existência aquela alma que morreu, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele bebê, e viveremos para sempre com o Senhor, com o Senhor. Sim, queridos, a Bíblia chama de alma todo ser vivo, todo homem, toda mulher, toda criança. A alma não é algo que sai de dentro de você quando você morre e continua vivendo, falando, planejando, pensando, não. A alma é o resultado do fôlego divino, mais o pó da terra, juntos, alma vivente. Ou seja, eu e você. Quando morremos, o pó volta para a terra, nos tornamos pó novamente. E o fôlego de vida, o ruá, volta para Deus. Um sem um outro não planeja, não fala, não pensa, não adora. Os dois juntos, então, alma vivente. Entendeu o segredo? Mais à frente, nós vamos estudar um tema muito importante. Já que a alma é uma pessoa viva, e já que após a morte não há vida, então, quando haverá ressurreição? Então, quem é aquela entidade que se apresenta a alguém dizendo que é um familiar seu que já morreu, quando na verdade não há pensamento, não há fala? E por que alguns dizem que a pessoa, quando morre, continua vivendo no céu? Ah, está viva, está lá no céu. Vamos ver à luz da Bíblia. Quando, então, haverá a ressurreição da alma, ou seja, do homem, da mulher, da criança viva, que a luz da Bíblia é alma vivente. Quando haverá a ressurreição? Próximo tema, nós abordaremos estas questões. Deus abençoe, um forte abraço. Quero te pedir, por favor, compartilhe com alguém esta aula, dê o seu like aí, se inscreva no canal, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço.